We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. Владимир Владимирович Путин. O Ártico, uma vasta região de beleza gélida e extrema hostilidade, há muito tempo desperta o interesse de nações e empresas de todo o mundo. Com o aumento das preocupações com a mudança climática e o derretimento do gelo ártico, a região se tornou o epicentro de um novo jogo geopolítico. Recentemente, a Rússia deu um passo estratégico significativo, que pode redefinir o equilíbrio de poder na região, explorando suas vastas reservas de petróleo e gás natural. Isso não apenas desafia as sanções impostas pelo Ocidente, mas também lança luz sobre as crescentes rivalidades geopolíticas no Ártico, à medida que as nações competem por recursos e influência na região. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos essa mudança tática russa e suas implicações no cenário geopolítico global, enquanto o Ártico continua a se aquecer, tanto literal quanto figurativamente. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Enquanto o mundo se concentra nas guerras comerciais e nas mudanças na dinâmica geopolítica, a Rússia tem expandido silenciosamente a sua própria influência política, econômica e militar num espaço menos vigiado, o Ártico. A Rússia certamente se sente em casa com o Ártico e vice-versa. A costa da Rússia representa 53% da costa do Oceano Ártico e a população do país na região totaliza cerca de 2 milhões de pessoas, isto é, cerca de metade das pessoas que vivem no Ártico em todo o mundo, de acordo com o Instituto Ártico, um centro de estudos de segurança circumpolar. Como tal, talvez não seja surpresa que a Rússia queira alargar a sua influência numa região em que se sente em casa e que oferece múltiplas oportunidades numa variedade de áreas que vão desde a energia e o comércio até a defesa. A Rússia é, em virtude da sua geografia, o maior país do Ártico. O fato de existirem 2 milhões de pessoas russas a viver lá também significa que o Ártico é a Rússia em muitos aspectos. Também na Rússia, o Ártico repercute nas pessoas e elas têm muitos dos seus recursos naquela região: petróleo e gás, pesca e minerais. Disse Andreas Ostagen, investigador sênior do Instituto Fridtjof Nansen, na Noruega, e do Instituto Ártico. Estima-se que poderão existir reservas inexploradas de gás e petróleo, bem como recursos minerais, no valor de bilhões de dólares, até 35 bilhões de dólares, que a Rússia e os seus vizinhos do Ártico desejam explorar. Ostagen disse que a Rússia pode recorrer ao Ártico para fins econômicos e que durante algum tempo tem sido fundamental no investimento em grandes projetos, como o projeto Yamal-LNG, um dos maiores e mais complexos projetos de gás natural liquefeito GNL no mundo, que tem uma participação de 20% no projeto baseado na península de Yamal, acima do Círculo Polar Ártico. A Novatek, segundo o maior produtor de gás natural da Rússia, tem uma participação de 50% no empreendimento. Assim, numa tentativa de encorajar as empresas de energia a aumentarem as atividades de exploração e extração no Ártico, o Kremlin, um corte de impostos de 1 bilhão de rublos, ou cerca de 40 bilhões de dólares, para incentivar essas atividades. O corte de impostos ocorreu depois de investidores nacionais e internacionais terem dito que só investiriam na Vostok Oil, um projeto petrolífero no Ártico liderado pela maior empresa petrolífera da Rússia, a Rosneft, se o governo cedesse às exigências do executivo-chefe da Rosneft por taxas de impostos preferenciais. Assim, espera-se que a Vostok Oil produza até 100 milhões de toneladas de petróleo por ano, ou 1/5 do que a Rússia bombeia atualmente. Mas o Ártico é mais significativo para a Rússia por mais do que recursos e também tem um importante valor econômico, defensivo e de transporte.
presença cara. Mas esse esforço para ampliar o estatuto da Rússia na cena mundial competiu com a sua lenta economia nos últimos 5 anos, na sequência de uma queda nos preços do petróleo, do qual depende em grande parte em termos de receitas de exportação. As mudanças na sorte econômica da Rússia refletiram-se nos seus planos de gastos para a região do Ártico, nos quais tinha planeado superprojetos como parte de um programa do Ártico de investimento e desenvolvimento. Em 2017, a agência de notícias RBC informou que o financiamento para o programa tinha sido severamente reduzido. O Ministério do Desenvolvimento Econômico queria 209 mil milhões de rublos para o novo Programa Nacional do Ártico, financiamento que o levaria até 2020, mas esperava-se que conseguisse apenas 12 bilhões de rublos. Contudo, os especialistas concordam que a análise custo-benefício da expansão do Ártico, uma região cujo ambiente hostil aumenta rapidamente os custos operacionais, precisa de ser cuidadosamente avaliada. O desenvolvimento do Ártico é de facto dispendioso para a Rússia, mas o governo considera necessário e legítimo desempenhar o estatuto de grande potência nesta nova fronteira, bem como antecipar o impacto negativo das alterações climáticas nas regiões costeiras da Zona Ártica da Federação Russa. No entanto, o investimento civil foi tremendamente reduzido desde 2017, com poucas perspectivas de aumentar novamente por enquanto, disse Mathieu Bouleg, pesquisador do programa Rússia e Eurásia em Chatham House. Em 2017, os gastos militares russos caíram 1/5, marcando o seu primeiro declínio em quase 2 décadas, e os dados de 2019 mostraram que a Rússia já não estava entre os 5 maiores gastadores militares globais, tal como os Estados Unidos e a China aumentaram os gastos. Martina Bozadieva, diretora-gerente de pesquisa da empresa de consultoria Ducker Frontier, disse que os gastos com defesa continuavam a diminuir na Rússia, com o dinheiro sendo redirecionado para outras questões internas urgentes. Há agora o foco na economia interna, nos padrões de renda, e o que você viu nos últimos 2 anos é que houve um grande aumento nos gastos militares, alguns dos quais foram direcionados a uma série de estratégias, incluindo o Ártico. Mas esse crescimento dos gastos militares está a ser reduzido para libertar dinheiro para salários, pensões, etc. Esse dinheiro está sendo redirecionado. Portanto, não quer dizer que a Rússia esteja a tentar retirar-se do Ártico, mas sim que o financiamento está a ser reestruturado, disse ela. Um dos projetos que combina a importância econômica e simbólica para a Rússia é a passagem do Nordeste ou Rota do Mar do Norte, NSR. Uma rota marítima outrora inacessível no Ártico russo, que à medida que as camadas de gelo derretem, a Rússia vê como uma futura superestrada marítima para transportar bens e recursos entre a Ásia e a Europa. Espera que a rota possa rivalizar com a tradicional rota marítima Europa-Ásia, através do Canal de Suez, uma vez que encurta a duração do transporte em cerca de 15 dias. Andreas Ostagen, do Instituto do Ártico, observou que o NSR cumpria uma necessidade econômica e simbólica de a Rússia se afirmar no Ártico. O NSR percorre todas as suas águas territoriais, desde o Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, até ao Mar de Barents, perto da Noruega, mas que poderá ser demasiadamente cedo para a Rússia colher os benefícios econômicos, dado o ambiente hostil durante grande parte do ano e a necessidade de mais infraestruturas marítimas. Presença militar da Rússia. Para além do desenvolvimento comercial do Ártico pela Rússia, outra questão premente na região é uma preocupação para a Aliança Militar Ocidental, a NATO, é a percepção de que a área está a tornar-se um espaço cada vez mais militarizado, abrindo uma nova frente literalmente fria, numa região já gelada, relações entre a Rússia e o Ocidente. Nos últimos anos, a Rússia avançou as suas capacidades militares no Ártico, reabrindo antigas bases militares que tinham sido abandonadas após o colapso da União Soviética em 1991, e reforçando a prestigiada Frota do Norte da Marinha Russa, que supervisiona as operações e a defesa na região.
A Rússia tem incorporado consistentemente o Ártico no pensamento militar há menos de uma década e, portanto, treinando, adquirindo e aprendendo a sobreviver, mover-se e lutar neste ambiente extremo. Além disso, muito esforço foi feito na implantação de sistemas de defesa aérea e de negação do mar capazes de atingir o Ártico, disse Buleg, da Chatham House. A NATO tem estado cada vez mais preocupada com o que considera ser a militarização do Ártico por parte da Rússia e foi avisada de que deve aumentar a sua própria presença para contrariar o que alguns consideram como uma agressão russa. Martina Bozadieva, da Duker Frontier, afirma que o Ártico é uma área onde a Rússia tem uma vantagem, dada a sua geografia, e que eles têm tentado duplicar a aposta em áreas que podem realmente dominar, só porque, em relação aos gastos com defesa da OTAN, a Rússia não está realmente a gastar tanto. Portanto, onde tiverem uma vantagem natural, como acontece no Ártico, tentarão aproveitar essa vantagem. Buleg e Ostagen acreditam, no entanto, que a Rússia procura evitar o conflito no Ártico. Ostagen disse que os avanços militares no Ártico poderiam, por um lado, ser vistos como tendo fins domésticos, defensivos ou potencialmente agressivos, mas, observou ele, a Rússia não teria qualquer interesse em reivindicar qualquer território. Mas o que você vê, além disso, é um concentrar-se estrategicamente no Ártico, bem como na China e nos Estados Unidos, o que coloca a região numa competição geopolítica e geoestratégica entre estes atores. Competição ou cooperação? Com o Ártico oferecendo recursos aparentemente abundantes, embora difíceis e caros de extrair, não é surpresa que outras nações do Ártico, são 8 no total: Canadá, Dinamarca, Groenlândia, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Rússia e Estados Unidos, também estejam interessadas em desenvolver a infraestrutura e os recursos do Ártico nos seus próprios territórios. Acontece que a infraestrutura do Ártico da Rússia é mais desenvolvida, uma vez que tem mais cidades antigas, comunidades e investimentos, observam os especialistas. Apesar dos vários graus de concorrência e de tensões militares na região do Ártico, também existem tentativas de coordenação e cooperação entre os estados do Ártico, embora por vezes com alguma relutância. O diálogo entre os estados do Ártico é frequente, por exemplo, um Fórum Internacional do Ártico que foi realizado na Rússia, com a cimeira dedicada a discutir o desenvolvimento socioeconômico das regiões do Ártico e ao desenvolvimento de mecanismos multilaterais e a vários níveis para a descoberta conjunta e a exploração eficaz do rico potencial de recursos naturais do Ártico. Tempo depois, o Conselho do Ártico, um fórum intergovernamental que fornece um meio para promover a cooperação, a coordenação e a interação entre os estados do Ártico, reuniu-se na Finlândia. Fiel à forma recente, uma declaração conjunta de intenções dos membros do Conselho foi alegadamente cancelada devido à recusa dos Estados Unidos em assinar uma declaração destinada a equilibrar a proteção ambiental no Ártico com o desenvolvimento da sua riqueza mineral, porque referia as alterações climáticas como uma ameaça séria. Para além das tensões relacionadas com os desafios ambientais e de defesa, vários estados do Ártico, mas particularmente os Estados Unidos, estão preocupados com as ambições e intenções de um estado não ártico, cada vez mais envolvido na região: a China. A China publicou a sua própria estratégia para o Ártico em janeiro de 2018, expondo o seu interesse na região e tem investido cada vez mais em infraestruturas e projetos energéticos no Ártico, como o já mencionado projeto Yamal LNG, no qual o seu Fundo da Rota da Seda, um projeto de investimento estatal, possui 9,9% de participação, sendo o maior acionista estrangeiro do projeto. Vladimir Putin saudou o investimento chinês, convidando a República Popular no final de 2017 a ajudar a criar uma Rota da Seda do Gelo, ou Rota da Seda Polar, essencialmente outra vertente do megaprojeto de desenvolvimento econômico da China, a iniciativa Cinturão e Rota. A Rússia e a China reforçaram os seus laços geopolíticos numa variedade de áreas nos últimos anos, e não menos do que no Ártico, onde ambas querem tirar vantagem comercial da Rota Marítima do Norte.
Mas as crescentes atividades da China na região são alarmantes para os Estados Unidos. Em maio, o Pentágono divulgou um relatório dizendo que o aprofundamento das atividades chinesas na região do Ártico poderia abrir caminho para o aumento da atividade militar naquele país. No Conselho do Ártico, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, criticou a afirmação da China de ser um estado quase ao Ártico, dizendo que isso lhe dava direito a exatamente nada na região. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? O que será que está por trás dessa jogada da Rússia? Por que o Ártico é tão importante para as potências mundiais? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.